Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco e que o nosso entendimento fique bastante aberto para as nossas reflexões de hoje, que são muito importantes, que é sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Quando perguntado qual o caminho da salvação, Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Neste capítulo, nós vamos falar sobre uma ferramenta que nos conduz e nos ensina a amar ao próximo, que é a caridade. Essa ferramenta fundamental, sem a qual a gente não consegue alçar a nossa elevação espiritual. Vejamos o que está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus nos diz: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dais a esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando dais a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Bom, isso Jesus disse. Mas como tudo que Jesus nos ensina, ele pratica, ele exemplifica, tem uma passagem também de Mateus 8, versículo 1 a 4, que é o seguinte: e depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Então aqui, que aí Jesus pôs em prática o que ele disse em cima, é fazer o bem sem ostentação. Para você fazer o bem sem ostentação, isso requer que você tenha uma visão que transcenda as coisas materiais. Você tem que ter uma visão no futuro, você tem que ter uma espiritualidade, uma forma espiritualizada de ver a vida. Porque se você é materialista, se você só vê as coisas daqui, você vai querer aplausos, que é o que os homens podem te dar. Já, se você transcende esse pensamento, você dispensa essa aprovação dos homens, vamos dizer, da vaidade humana, para esperar a aprovação de Deus, que é a proposta de Jesus lá em cima, quando ele diz: não toca a trombeta, não te exibe para receber aplausos, senão é isso que tu vais ter. Mas fica quietinho e espera que o Pai vai reconhecer a tua atitude, né? Bom, existem algumas formas com que os homens se comportam diante dos semelhantes necessitados. Nós temos a quem não tenha piedade, quem não perceba e quem não veja a dor do outro, quem acha que aquilo incomoda, não quer nem olhar e que não é problema dele, cada um que cuida dos seus problemas. Isso é um olhar, é uma forma de se colocar. Há também o que, querendo ser caridoso, mas eles ostentam. Então, eles tocam trombeta, eles querem aparecer, eles divulgam o que eles fazem, eles põem no Facebook, eles põem na mídia. Isso aqui nos lembra muito campanha política, é bem assim. Mas, na verdade, essas pessoas não estão preocupadas com aquele que está recebendo aquele auxílio. Eles estão preocupadas com a sua imagem. São os orgulhosos, os vaidosos. Eles querem aparecer mesmo, eles querem ser vistos. O outro está sendo só usado para essa finalidade, né? Então, Jesus já disse: bom, então eles já tiveram a aprovação dos homens, seus aplausos, já ganharam sua recompensa. E fica por aí mesmo, né? Há os que
fingem ser modestos, né, desinteressados, mas que dão um jeitinho, né, de forma disfarçada para serem vistos. São os hipócritas. E aí me lembra o Chaves, né? Sem querer querendo, eles se fazem ver. E são aqueles sepulcros caiados que Jesus falava, né? Eles fingem que são bons, são branquinhos por fora, mas são podres por dentro, porque na verdade também são orgulhosos, também são vaidosos, só que se fingem de bons, né? E há ainda os maldosos, que além do orgulho tem a maldade, que humilham quando vão fazer o seu benefício, inferiorizam, desqualificam, façam com que o outro se sinta um peso para ele. Eu vou tentar exemplificar aqui. Por exemplo, é aquele que vai entregar um alimento, uma sopa, e fala assim, pega aí, porque eu já estou super cansada, passei o dia inteiro, meu braço está até doente de tanto mexer para fazer sopa para vocês. Entendeu? Quer dizer, além de ser uma maldade, de humilhar e tudo, ainda reclama, ainda se coloca como vítima do sofrimento do outro. Essas pessoas estão movidas pela maldade, pelo orgulho, elas não vão ter nem a recompensa dos homens. Porque pensa bem, uma atitude dessa vai gerar que tipo de sentimento? Raiva e revolta. E não só naquele que está sendo humilhado, mas em qualquer um de nós. Qualquer um ser humano de bem que vê uma pessoa fazendo isso com outro necessitado, não vai bater palma. Então está pior do que os outros lá que querem aplausos. Porque nem os aplausos, nem aquele... Porque o orgulhoso, quando ele faz, troca a trombeta, mas ele dá alguma coisa, o que recebe, está necessitando, ele agradece. Muito obrigado, Deus te pague, aquele prato de comida, ainda vai. Agora esse aqui não. Ele pode até pegar, porque a necessidade faz, mas o sentimento não vai ser de gratidão. Então, esse não tem nem a recompensa da terra e muito menos a celeste, né? É porque tem maldade envolvida, né? E há a verdadeira caridade, que é o benefício sem ostentação, né? A verdadeira caridade, ela é delicada, ela não melindra, ela deixa a pessoa à vontade, ela é acolhedora. Ela transforma aquele momento num momento de bem-estar, de alívio, de serenidade. Ela envolve um clima e uma aura daquela circunstância que favorece a todos, a quem doa e a quem recebe. Cria um bem-estar e não um mal-estar, né? Essa caridade, ela pode ser moral ou material. Bom, isso aí é uma forma só didática, porque, na verdade, a caridade moral sempre tem que ser o carro-chefe. Porque, vamos entender, eu posso doar isso aqui para uma pessoa necessitada. Se eu doar só e pronto, isso não é caridade. É uma doação. Pode até servir, pode até ser alívio, mas não tem nenhum sentimento meu de acolhimento, de amor aqui. Então, quando a gente fala que a caridade pode ser material e moral, é porque quando você faz uma doação material com caridade, você a envolve, né, num sentimento de doação interior seu, de amor. E quando é a moral, não tem a coisa material, é uma boa palavra, enfim, a gente vai ver mais adiante, né? Então, a caridade, ela é sempre ativa, ela é um amor em movimento, ela conduz o auxílio ao necessitado, mesmo que ele não peça. O caridoso, ele vai ao encontro do necessitado, ele não espera que o necessitado peça. Quando nós estivermos introjetados dentro da gente de forma muito natural, até porque na nossa essência, que é de amor, a caridade existe, mas a gente bloqueia pelo nosso egoísmo, pelas nossas visões equivocadas. Quando isso for muito automático, vai ser quase como um reflexo, imagino. Então, vamos imaginar que eu e qualquer um de vocês estamos andando lado a lado na rua e, por algum motivo, um de nós tropeça. Imediatamente o outro segura.
vai ajudar a não cair. É um reflexo natural a ajuda. Eu imagino que quando a caridade for normal, no primeiro momento, for natural em todos nós, que nós vemos o necessitado, criança com frio, você tira imediatamente seu casaco e põe ali. Você não vai pensar, mas se meu casaco é da marca não sei o quê, será que eu vou pôr ali? Não, porque você não pensa em você. É um ato reflexo da alma. Você primeiro pensa no outro, você primeiro tenta resolver aquilo lá. O resto é secundário, você não está no primeiro plano. Quem está no primeiro plano é o próximo. Então, isso é a verdadeira caridade, né? Agora, assim, vamos pensar, qual a diferença entre prestar um serviço de apoio, auxiliar, fazer uma doação e dar uma esmola? Bom, a esmola, ela já é uma palavra que vem com todo o estigma. Rotula necessidade de inferior, ele cria uma ilusão de que quem doa é superior e que quem recebe é inferior. Cria esse distanciamento, essa dificuldade na relação. Ela não proporciona uma proximidade muito grande, nem vínculos, não facilita o vínculo entre ambas as pessoas, né? Já a caridade não. A caridade, quando você vai fazer uma doação movida por caridade, um apoio, a proximidade entre quem dá e quem recebe é maior. Você olha para o outro como uma circunstância. Naquele momento, aquela pessoa está naquela circunstância que você vai ajudar. Mas você também recebe ajuda em outras circunstâncias. E isso fica na sua consciência. É consciente esse ato. Você não vê esse distanciamento. Você considera o outro como um semelhante, né? Isso facilita vínculo, proximidade, uma aceitação maior, um sentimento de simpatia e de desinteresse na ação. Bom, a gente deve lembrar sempre que nas grandes calamidades, quando tem grandes calamidades, agita-se a caridade, né? Ela suscita a caridade das pessoas. E os grandes desastres são grandes impulsionadores de caridade também. Fazem as pessoas se aproximarem, olharem a dor e a fragilidade do outro. Porque nessa hora é tanta dor e tanta fragilidade de tanta gente que você, como ser humano e semelhante, vê um pouco de você ali, né? Se fosse eu que tivesse, todo mundo fala, nossa, graças a Deus que eu não estou passando por aquilo ali. Então, ela faz esse movimento e as pessoas conseguem, porque a dor, ela nos iguala. Não há criatura encarnada na nossa condição que não vá passar pela instrução pedagógica da dor nessa encarnação. Então, se há uma coisa que põe todo mundo igual, é a dor. É por isso que nessa hora, quando você vê grandes dores, você, querendo ou não, você é chamado a ver o reflexo em você daquilo. Porque você, como um ser humano frágil, também vai passar por alguma dor. E poderia ser você ali. Bom, mas existem inúmeras calamidades ocultas, sofrimentos ocultos de seres humanos que sofrem calados, até porque geralmente essas pessoas não são ouvidas e não são vistas pela sociedade, na miséria e que estão lá em grande sofrimento. E que o verdadeiro caridoso, ele acha essas pessoas, ele busca, são aquelas pessoas que fazem esses trabalhos de ir até essas pessoas que estão necessitadas antes mesmo que elas venham pedir. Até porque elas já estão tão, geralmente, como dizia o meu pedreiro, desacossoadas, né? Que elas não acreditam mais que alguém vai ajudar. Então elas nem pedem mais, elas já estão desesperançadas, desalentadas. E a caridade leva, além do material, o alento e a esperança. Né? E aí a gente tem nesse capítulo uma descrição de Kardec de uma história que é de uma senhora, ele descreve uma senhora e uma jovem, que é a filha dessa senhora, uma adolescente. E ele descreve que ela vai vestida de forma simples,
de uma forma bastante modesta, mas muito cuidadosa, e que ela vai vestida dessa forma para que o luxo dela não agrida a miséria das pessoas. Então, subentende-se que ela é uma mulher muito rica, né? E ela leva na carruagem, naquela época seria o carro cheio de coisas para doar. É uma pessoa que vai ao encontro de uma família muito pobre, que tem uma mãe com umas criancinhas, estão passando necessidade, e ela é conhecida já, então subentende-se que ela vai várias vezes na comunidade ajudar várias pessoas. E quando ela chega, todo mundo a espera, recebe respeitosamente, com muito carinho. E ele fala que ela não pergunta a religião deles, não pergunta quem eles são, o que, que eles pensam. Ela simplesmente, eles acham irmãos necessitados e vai lá e ajuda. Por outro lado, também ninguém pergunta quem ela é, de onde que ela vem, e ela também não diz. Ela é discreta. Eles só reconhecem como um anjo que vem ajudar. E as crianças, quando a veem, ficam felizes, porque sabem que ela vai trazer alimento, consolo. Agora é interessante como ele descreve, que ele diz que ela traz tudo que vai ajudá-los e amenizá-los, e ela traz com palavras doces e ternas e consoladoras. Então você vê, não é só trazer a coisa, jogar lá e sair. Ela cuida, ela acolhe, ela traz esperança. Essas crianças contam a história que o pai está internado, porque está doente, está no hospital, e as crianças são muito pequenininhas e eles não têm o sustento porque o pai não está podendo trabalhar. E ela tem a preocupação, inclusive, depois de ir até o hospital, visitar o pai, para trazer tranquilidade para ele, para dizer para ele que não se preocupe, que a família está tudo bem. E para que ela leva essa filha? Porque ela quer que a filha aprenda a caridade. E a filha quer ajudar. Aí a filha, como todo jovem, né, ela quer ajudar, mas ela se alvoroça, já vai pegar as coisas do carro, a mãe diz, opa, não é bem assim que você vai ajudar. Se você pegar alguma coisa daí para dar, eu estarei dando, é minha coisa. Não é justo? Dê algo de você. Faça alguma coisa você, com seu tempo. Aprenda a costurar e faça roupa para as crianças para doar. Dedique algo de seu. E aí vai o grande ensinamento. A caridade é o que você está dando de seu. A gente vai ver mais adiante. E aí conta que uma das pessoas que ela ajuda da comunidade, uma das senhoras, vai vender um artesanato, uma manufatura dela para sobreviver, e bate na casa dessa senhora, muito rica, e descobre que ela é. Aí ela fala, não contes a ninguém. A mesma coisa que Jesus disse. Não disse para o rapaz? Não contes a ninguém. Vai lá, te apresenta para o sacerdote. Esse se apresenta para o sacerdote é porque, como ele era leproso, como diz na época, né, ele tinha hanseníase, eles ficavam totalmente isolados da comunidade. Então, para ele se reintegrado, ele tinha que voltar, mostrar que estava curado e fazer as oferendas. Aí ele era reintegrado à sociedade. Por isso que Jesus diz, volta, te apresenta para você ser reintegrado, né? E aí a gente pergunta, e todo mundo pode fazer caridade? Vamos ver o que Jesus nos fala em Marcos 12, 41 e 44. E Lucas também está, 21, de 1 a 4. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, era onde o povo punha o dinheiro lá, os judeus punham dinheiro, o gasofilácio. Vamos passar a sacolinha, era a sacolinha. Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. E convocando os seus discípulos, lhe disse, na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou de sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo que lhe restava para o seu sustento.
Então, aqui, Jesus fala que a verdadeira caridade vem de sacrifício, que aqui foi simbolizada pela moeda, que ela era tudo que ela tinha, né? Mas a gente tem que entender, e a extrema pobreza dela também fala que se ela pode, todo mundo pode. A gente tem que entender que as parábolas de Jesus não se restringem às coisas materiais, não é porque ele está falando da moeda que ele está falando de coisa material. Isso é amplo, é moral. Então, assim, todos nós, na realidade, recebemos talentos de Deus e podemos ajudar uns aos outros, né? Quem não pode enxugar uma lágrima, um ouvido para escutar, um braço que apoia, que segura, que esquenta num abraço, uma atitude útil, cuidar de um doente, auxiliar de qualquer forma, a palavra amorosa. Todos esses tipos de coisas são caridade. Agora, vamos pensar no rico, né? Por que os ricos fizeram aquela atitude de dar muito dinheiro, que era da sua abundância? Aquilo era um ritual externo, na verdade. Era o que era esperado deles. E eles faziam isso para aparecer mesmo, porque eles eram importantes. Então, quem mais dava, mais importante era na sinagoga. Essas coisas que a gente sabe que o ser humano faz. Mas isso não trazia nenhum sacrifício, não modificava em nada o interior deles, era só o que era esperado socialmente deles fazerem. E não tirava eles da zona de conforto. Então, isso aqui não tinha consequência moral em transformação interior deles. Era diferente da viúva. A viúva sacrificava. Então, assim, quando a verdadeira caridade, na verdade, você se transforma, você abre mão do que é essencial para si em prol do outro, né? Você sacrifica egoísmo, você sacrifica orgulho, porque quando você não olha para você e olha para o outro e você tira algo que te faz falta, você está sacrificando orgulho e egoísmo. Então, ela é transformadora. O ritual externo não é transformador. A caridade é um movimento interno de transformação, que é o que Jesus sempre quis da gente. Ele não queria rituais externos, né? A verdadeira caridade é um sentimento divino, onde vemos no outro a nossa própria imagem de necessitado, porque nós necessitamos todo dia da misericórdia e do amor de Deus. Então, na caridade, quando a gente olha para o outro, a gente vê a nossa própria necessidade refletida. Porque todos somos pedintes, gente. Todos. Se alguém está se achando, não se ache, porque cada encarnação é uma história. Tá? Podemos fazer caridade em pensamento, em palavras, em ações. Pensamento, uma oração, né? Você pode... palavras, bons conselhos, palavras de esperança. Caridade moral, paciência, não julgar, não ficar espalhando o mal feito do outro por aí, a maledicência, né? Perdoar aquele que te faz mal, isso é uma grande caridade. E essa caridade moral, ela começa na nossa casa. Nossa casa, com os amigos, no trabalho, é bem próximo mesmo. E ela é mais difícil do que dar um objeto, do que dar dinheiro, do que dar qualquer outra coisa material. Mas ela é mais importante, né? E a piedade tem alguma importância nessa história? Tem. Porque se o coração é duro, não se apieda, como é que você vai fazer caridade? Se você nem olha, que nem aquele primeiro que nem quer olhar o problema de cada um. A piedade é fundamental para que a gente possa sentir empatia pelo outro, né? A adoração material, ela é importante, porque até é um primeiro passo, né? Pelo menos você já está vendo que tem alguém ali que precisa de alguma coisa, você tenta fazer alguma coisa. E, além do que, ela é importante socialmente falando. Mas a verdadeiro sentimento de caridade é você vivenciar a pureza do amor que transforma o nosso espírito. É aquele amor puro que está lá dentro, que se manifesta e que transforma a gente numa pessoa melhor. Para encerrar, que eu acho que vai fazer concentrar as ideias melhor,
eu trouxe aqui do Fonte Viva. Vocês, por favor, leiam, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, porque eu não vou ler o capítulo, eu vou pegar as partes que amarram. Ele fala sobre a esmola. Aí Jesus diz em Lucas 11:41, dai antes esmola do que tiverdes. Aí olha só o detalhe. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. O que temos é nosso. O que detemos é algo que a gente está cuidando, mas não é nosso. Então aí ele fala, a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revela e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem, são de Deus. Por isso, é importante dar coisa material? Mas não é nosso. É empréstimo divino. Você é rico? É empréstimo divino. Aí o que a gente tem que dar, né? Não olvidemos, assim, as doações da nossa esfera íntima. Isso é nosso, aí é isso que a gente tem que dar. E perguntemos a nós mesmos, que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? E aí entra os nossos pensamentos, né? Qualidade do nosso pensamento. Aí ele fecha. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago. Está falando da matéria. Mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Então, assim, Emmanuel fecha a compreensão desse capítulo. Temos que fazer o bem sem ostentação, mas o bem que temos que fazer, que chamamos de caridade, que é essa força maravilhosa, que é a nossa salvadora, é nosso, do nosso espírito, da nossa vida, do nosso esforço. Nós temos que doar nós mesmos no processo. Não é objeto. O objeto que você doar, você tem que pôr você nele. Ele tem muito valor. Mas para te transformar, ele só vai ter valor se você colocar sentimento de amor no que você está dando. Então, sempre que forem fazer uma doação, ou para um bazar, alguma coisa, pense com muito amor naquilo. Isso aqui vai esquentar uma criancinha. Vocês nunca vão ver essa criancinha. Mas pensem com muito amor que vai ter uma criancinha que vai ficar quentinha. Porque esse exercício de estarmos presentes por completo, de espírito e matéria, não só matéria, que vai fazer com que aquele benefício chegue com uma aura, com uma energia muito especial para quem receber. Eu espero ter posto bastante coisa para a gente refletir. Obrigada.